E eu considero que é um dos filmes que é muito bem tratado a vida após a morte ali, né? Assim, o drama que o médico lida ali com aquele cenário que ele tá ali, né? Nesse sentido, é brilhante. O estudo que o É o M. Night Shyamalan. Shyamalan, É. esse cara fez um estudo profundo ali, né? Agora eu vou te dar uma informação, e talvez aí para o pessoal também que está ouvindo, né, que pode ser chocante, mas assim, às vezes esses realizadores, né, fazem, como a gente falou aqui antes, pesquisas profundas e fazem coisas bem elaboradas com base na pesquisa, como a gente falou do Clint Eastwood, né? Agora, no caso do Shyamalan, se você vai ver, por exemplo, as entrevistas dele e tudo mais, você acaba, para a sua surpresa, descobrindo que ele não fez grandes pesquisas e aquilo ali veio de uma inspiração Olha, que ele interessante. recebeu. Então, aí você já começa a perceber que aquilo Deve ter sido provavelmente soprado, não né? deve ter sido soprado no ouvido, Porque tem entendeu? muita coisa bem tratada E nesse filme, né? outros filmes Então, desses fenômenos de ectoplasmia, Outros muita coisa filmes Muito desses interessante. também que são muito bons e que não, às vezes, o realizador ou as pessoas não sabem o que estão fazendo. Então você percebe ali a mão, ou a paramão, né? A mão extrafísica, aí a mão dos amparadores, dos espíritos, aí no sentido dos guias espirituais para que aquela história seja contada de um aspecto mais extrafísico, vamos dizer assim, né? Ou multidimensional. que tem algum impacto também, né? Que, por exemplo, o Amor Além da Vida, né? Esse que eu ia falar, da questão que ele tava falando do luto, de perda e tal, Uhum. porque é um filme que Exatamente, Amor Além da Vida, assim, eu acho que sexto sentido, assim, só complementando, talvez seja o melhor filme sobre vida após a morte que já foi feito. Eu considero, se não é o melhor, é Eu tenho top, três, top top 3. 3, né? Primeiro É, o Porque plot twist do final o também. plot, Mas não vamos do, falar. do, Se bem que também o filme já tá aí há 20 e poucos anos, né? Também. do ponto de vista, do ponto de vista Quem não assistiu o Sexto Sentido ainda tá meio de, atrasadinho já, É, né? para o vídeo agora, assista e depois volta pra terminar a do ponto de assistir. vista de storytelling, né, da própria do enredo e tal, sem dúvida ele é espetacular. Mas do ponto de vista da abordagem da paranormalidade, do parapsiquismo, também é. Então, assim, ele é um filme que é para ser visto assim, estudado e a gente também a questão da maturidade, né, das consciências ali, todos. Então, é Agora, o espetacular. ambiente do filme é todo intrafísico, né? Da dimensão aqui da matéria da física ali, né? No Agora, sexto sentido. essa história da pessoa, né, e aí ainda vai ter que falar um pouquinho, né, mas essa ideia de abordar o filme, a história, pelo ponto de vista da pessoa que morreu e não sabe que morreu, ela não era novidade em 1999, quando foi lançado o filme. E já tinha havido filmes muito anteriores que já tinham usado esse plot twist. Né? Tem um que se chama Uma Simples Formalidade, por exemplo, francês, que era assim também. Né? Tinha Os Outros, era um filme assim Ah, os outros também. é antes de ser sentido, né? Não, na verdade, os outros, eu acho que cronologicamente é depois, né? O Ah. primeiro foi o Sexto Sentido, depois É, mas os outros é outra pegada também, né? Um negócio mais de suspense. Ele não chega a ser um terror, né? é, Mas tem algumas cenas, mas acho que é mais suspense. O Sexto Sentido é um negócio mais psicológico, assim, também, né? Na pesquisa da conscienciologia a gente chama, né? Se você for categorizar isso aí, é a parapsicose pós-mortem, né? Ou a parapsicose pós-dessomática, que é justamente, em termos muito simples, né? É a pessoa que, ou a consciência que morre e não sabe que morreu. E não quer morrer, né? Não quer ter morrido, né? Ela pode querer ou não querer, mas ela às vezes fica confusa também e Uhum. não sabe que. E a gente sabe que isso aí acontece muito, porque a gente vive numa situação, num contexto onde as pessoas não pensam sobre isso, não refletem muito sobre isso, tratam como tabu, não querem saber, a sociedade também trata como Só vai tabu. saber quando E por morrer? medo Então, ela fala, depois evitam que eu também, né? morrer, eu vou Eu me viro, descobrir. né? Então, uma grande utilidade dos filmes que tratam de vida após a morte é justamente isso, é te colocar pelo menos A uma curiosidade. minhoca, uma É. A curiosidade. pessoa que assiste Sexto Sentido, ela pode parar pra questionar isso, né? Ali o tempo todo. Cara, será que, né? E agora eu vou falar uma coisa que até, assim, eu acho que arrepia, né? Eu, na época que eu assisti o Sexto Sentido, eu já era pesquisador da conscienciologia, já sabia desse fenômeno da parapsicose pós-morte e tal. Tive a oportunidade de assistir várias vezes, foi um grande sucesso de bilheteria. Por incrível que pareça, foi o filme do Bruce Willis que mais teve bilheteria. Bruce Willis que ganhou
as manchetes aí há pouco tempo aí, em função da doença dele aí, né? Uhum. Sim. É a afasia, né? Que ele começou a... É. É, e ele teve uma vida onde ele teve grandes blockbusters, grandes sucessos de Filmes bilheteria, de ação, filmes de tudo que é ação, tipo, né? Armagedon, Pulp Fiction. né? Duro de Matar, Pulp Fiction e tal, vários filmes assim, violentos ou de ação e tudo. E de repente o filme de maior bilheteria dele foi um filme que ele era um psicólogo infantil, né? Que tratava de um menino que era paranormal. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.